Fala, designer! E aí, como é que vocês estão? Tranquilidade? É o seguinte, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo que vocês precisam saber para criar ícones responsivos com vários tamanhos diferentes para utilizar na interface de vocês. Eu também vou dar algumas dicas para como que vocês fazem para selecionar alguma biblioteca que já existe e como que vocês avaliam se aquela biblioteca é boa ou não. Então, bora logo pro vídeo para mostrar isso para vocês e vamos nessa! Então, pessoal, para a gente fazer aqui esse projeto, eu vou deixar aqui alguns arquivos que eu quero que vocês baixem para caso vocês queiram fazer junto comigo, beleza? Então, é o seguinte, né? A primeira coisa que eu quero que vocês baixem aqui, né, para vocês darem uma olhada, é essa biblioteca aqui que se chama Icon Noir, tá? É uma biblioteca muito boa e eu aí sugiro para qualquer pessoa que queira utilizar, né? Icon Noir é muito bom e eles são gratuitos, tá? E eles também, né, se eu não me engano, você consegue utilizar ele direto na sua aplicação também. Ele já tem, né, aqui, o que eles falam aqui, available, né? Tá livre, tá disponível nessas outras bibliotecas, beleza? E também eu vou utilizar o High Icon, que também é uma biblioteca muito boa, também que vocês podem utilizar, e eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente por que a gente vai utilizar essas duas bibliotecas. Então bora pro tutorial, né? Então é o seguinte, pessoal. Primeiro de tudo, né? Por que vocês precisam de vários tamanhos de ícones para a interface de vocês? É o seguinte, né? Se vocês criam uma interface, vocês vão precisar de ícones de tamanhos diferentes para poder utilizar em diferentes situações. Ou por questões de hierarquia, ou por questões mesmo de que talvez o ícone em algum local seja maior ou menor. Ou até mesmo, né? Caso você utilize ou no mobile ou no desktop. Todas as interfaces, né, elas precisam de ícones de tamanhos diferentes. Então vamos lá. Qual que é, né, o primeiro maior problema que as pessoas geralmente fazem, né, quando elas estão utilizando uma biblioteca ou quando estão criando ícones, né? Como é que eles fazem para geralmente criar ícones de vários tamanhos? Então, primeiro de tudo é o seguinte, né? Eu não vou reinventar aqui a roda, eu vou criar a partir, esse aqui é do Anti-Design. Eu também sugiro isso para vocês. Galera, não tenta reinventar a roda, criar tamanhos diferentes. Segue o tamanho de que outros design systems, né, que já são muito mais consolidados, que tem muita gente, tem muitos anos de experiência, o que eles já fazem, beleza? Então aqui, eles seguem aqui o múltiplos de 4, né, que é comum, né, de você ver em design system, né, para crescimento, né, de tamanho ou redução de tamanho. Então a gente vai fazer o seguinte. Qual o problema que muita gente faz, tá? Problema número 1 para mim, né, que eu vejo muito, que eu fiz também, é que muita gente chega aqui, né, pô, preciso de ícones de vários tamanhos. Aí eu venho aqui, duplico meu íconezinho, aí eu boto aqui, vou fazer ele aqui em 16, que eu preciso de tamanho 16, eu preciso aqui também de tamanho 16, deixa eu juntar logo tudo para fazer tudo de uma vez. Esse aqui já está. Aí eu boto tudo aqui 16, beleza? Aí depois eu preciso agora no tamanho, vamos supor aqui 32, tá? Que a gente vai copiar aqui o maior dele é o tamanho 32. Beleza, agora a gente tem aqui 3 tamanhos, né? Aqui, ó, que maravilha, ó, que lindo. 3 tamanhos. Mas vocês já perceberam aqui o que aconteceu? A gente aqui criou os tamanhos diferentes, porém tem o seguinte problema. A densidade dele ainda é a mesma do que o tamanho original, né? Que é o tamanho que seria aqui, né? Que geralmente a gente fala no Design System, ou é o tamanho de default, né, em inglês, ou é o tamanho que a gente chama de médio, tá? Então eu vou começar a utilizar mais palavras em inglês, porque eu sei que muita gente que trabalha com Design System lá precisa aprender, né, as linguagens de Design System que o pessoal utiliza no mercado norte-americano. Tranquilo, galera? Então se vocês tiverem alguma dificuldade, me fala que eu respondo para vocês nos comentários. Já é? Então, pessoal, um dos maiores problemas, né, quando a gente está fazendo, né, ícone responsivo dessa maneira, né, com tamanhos diferentes, é que você começa a perder detalhes desses elementos. Então, eu sei que nesse caso aqui a gente está dando um zoom muito próximo, né? Mas quando você começa a dar um zoom out, você começa a ver que começa a perder os detalhes. E fica difícil para as pessoas entenderem o que aquele ícone realmente representa. Além de fazer com que alguns ícones, né, realmente fiquem assim, bem feios mesmo. E também tem um teste que vocês podem fazer, que se eu não me engano, o nome é teste de squint, né? Eu não faço muito esse teste, né, porque eu já crio os meus ícones de forma mais responsiva da forma correta, que é esse teste aqui, né, que vocês colocam meio que um blur na frente, que é como se fosse caso você estivesse fechando meio que o olho, e vocês vão ver, né, que perde totalmente o detalhe, né, de algum desses ícones, desses elementos. Como vocês podem ver que a estrela está completamente fechada e você não consegue nem mais ver essa linha aqui de baixo num tamanho menor. Beleza? Então esse é meio que o primeiro erro, né, que acontece aí quando as pessoas vão fazer os ícones de tamanhos diferentes. E agora eu vou mostrar para vocês a maneira correta de fazer isso, né, e vocês terem os ícones de vocês com vários tamanhos disponíveis para vocês utilizarem na interface aí do
app ou do site de vocês, beleza? Então bora lá. Bom, pessoal, então vou aqui mostrar para vocês a maneira correta para vocês fazerem, né, esses ícones com vários tamanhos diferentes, tranquilo? Então é o seguinte, né, eu vou fazer aqui primeiro nesse ícone aqui, que é essa voz, essa pessoa cantando, né, que fui eu, né, cantando hoje de manhã, tava cantando um Tim Maia. Então vou mostrar para vocês aqui como é que é a maneira correta. Primeiro vocês selecionam o ícone, aí vocês podem utilizar o shortcut, né, que seria a tela de detalhe K, ou vocês só selecionam aqui a ferramenta K, né, que é Scale. E aí, aqui vocês podem clicar 16, né, que vocês vão ver que vai escalar para 0.67, e aí você já fica no tamanho correto. E agora, se a gente for analisar, vocês vão ver que o tamanho da linha no tamanho menor, ela na verdade é 1, e no tamanho nosso, que é o nosso tamanho de default, é 1.5. Então, beleza, agora a gente vai fazer no nosso tamanho maior. Agora vamos lá, que é 32. Então vamos ver também se funcionou agora no nosso tamanho 32. A gente está utilizando aqui o shortcut V, né? Voltando para analisar, a gente pode ver está tamanho 2. Então agora o nosso tamanho, que é o nosso tamanho de default, é 1.5 de linha, né? Que é o stroke. E aí tem o stroke de 2, nosso tamanho maior, e nosso tamanho menor tem o stroke que é 1. Comparado com o que a gente tinha antes, o menor é 1.5, o nosso default é 1.5 e o nosso grande é 1.5. Agora, a diferença é que quando você utiliza eles um do lado do outro, vocês vão ver que eles têm uma densidade parecida, entendeu? Ou seja, esse aqui, nesse caso aqui, parece que está muito grosso para o tamanho menor, e esse aqui parece que todos eles estão em uma densidade parecida. Porém, existe uma outra maneira para vocês fazerem isso, que ainda é muito mais rápido do que isso que a gente fez, e eu vou mostrar aqui para vocês agora. É o seguinte, eu quero que vocês selecionem todos os ícones de uma vez, tranquilo? Vamos, na verdade, todos os ícones não. Vou selecionar os menores primeiro, beleza? Aí a gente vai apertar o K. E se a gente vier para cá e só colocar aqui 16, vocês vão ver o que vai acontecer, né? Ele vai ficar exatamente igual ao outro, tá vendo? Vai aparecer aqui como a linha dele como 1.5 e 1.5. E a maneira da gente fazer isso da forma correta, isso aí já é uma dica para vocês, né? Para vocês transformar a biblioteca de ícones para vocês bem mais rápido. A gente aperta K. A gente vai fazer na verdade, uma continha de matemática, tá? A gente vai abrir aqui a calculadora. E a gente vai fazer o seguinte. O número que a gente quer é 16, né? Então, o nosso número atual é 24. Então, a gente vai dividir 16, se eu não me engano, é de 24 dividido por 16. Não, é 16 dividido por 24. 16 dividido por 24. Dá 666 alguma coisa. Aí a gente vai colocar esse número aqui na nossa escala. Pronto. E agora vocês vão ver que ele vai dar nosso 1,5 de linha, 1 e 1,5 de linha. Então, dessa maneira, o que vocês podem fazer é selecionar a biblioteca inteira de ícones de vocês, né? E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Por isso que eu falei que a gente vai utilizar isso aqui, né? Então, você poderia duplicar essa biblioteca inteira, selecionar todos os ícones e simplesmente fazer dessa maneira. Aí vocês só renomeiam ícone pequeno, ícone default e ícone grande. Tranquilo? Então, isso agilizaria muito o processo de vocês, em vez de fazer um por um de cada vez. Tranquilo? Então, mais uma vez. Agora, a gente vai fazer para o maior. A gente vai apertar aqui o K, que é o nosso shortcut. E aí, depois a gente vai na nossa calculadora. Beleza? Aí, dessa vez, a gente quer aumentar. Então, a gente vai lá. 24 dividido por 32. É isso? 0,75. Não é isso. É 32 dividido por 24. É isso. 1,33. 1,33. Aí, vocês vão ver que agora o tamanho do ícone está 32, 32, e vocês vão ver que a linha está de 12. Então, o nosso stroke está de 2. Maravilha! Então, essa é a maneira aí, né, simples para vocês fazerem esses ícones com vários tamanhos diferentes. E agora eu vou botar um do lado do outro para vocês verem como é que fica a diferença. Então, eu vou fazer uma mágica aqui, eu vou estalar os dedos e vai estar tudo organizado. Olha aí, ó. E agora a gente vai ver aí, né, vocês vão ver a diferença, né, entre o que é feito da maneira correta e o que é feito da maneira errada, e vocês conseguem ver aí a diferença entre os ícones, né? Vocês vão ver, né, que isso aqui parece ser muito mais diferente, né, dos outros, né? Você colocando em comparação com esse aqui. E a mesma coisa com esse daqui, você ainda consegue ver a estrela direitinho. Essa estrela aqui também, ela tá aparecendo que tem praticamente, né, o mesmo furo aqui, né, que tem um tamanho parecido, e a mesma coisa aqui com essa linha. Então, eles parecem ser mais harmoniosos, né, quando você tem vários tamanhos diferentes. Mas tem uma maneira ainda melhor de você fazer isso, e eu vou mostrar agora aqui para vocês.
Beleza, pessoal. Então agora eu vou ensinar para vocês de uma maneira ainda mais rápida para vocês conseguirem fazer isso. Porém, essa outra maneira também tem os trade-offs, né, que a gente chama aqui, que tem o lado bom e o lado ruim. E eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer, né, fazendo só de apenas com um único elemento e fazer com que todos os outros ícones, né, eles consigam ser de tamanhos diferentes, sem que vocês tenham que copiar todos eles, cada um de cada vez, beleza? Então é o seguinte, aqui dentro do Figma a gente vai criar um elemento que se chama Icon Wrapper, e ele é nada mais nada menos do que exatamente a mesma coisa que a gente já fez anteriormente, né, que seria, né, criar aqueles nossos ícones. Como vocês podem ver aqui tem o Sun, e a gente só fez ele, né, o solzinho, e o nosso solzinho tem em três tamanhos diferentes, beleza? Então ele já está num tamanho diferente e também já está com a grossura exatamente igual que a gente quer, tranquilo? Então, por exemplo, aqui está 1 no tamanho menor, tá 1.5 no tamanho médio e 2 no tamanho maior. E a gente vai fazer o seguinte, né? Agora, a partir desse momento, o que a gente vai ter que fazer é, a gente vai fazer com que eles sejam flatten e depois a gente vai criar eles em outline. Tá, o que seria isso? Vamos lá. A gente vai clicar aqui no nosso solzinho. Deixa eu duplicar isso aqui porque eu já fiz no outro. Então a gente vai vir aqui no nosso solzinho. A gente vai selecionar todos os elementos dele. Como vocês podem ver aqui, tem todos esses elementos. E a gente vai clicar em objeto. E depois a gente vai clicar em flatten selection. Ele não está deixando eu fazer isso aqui porque está dentro de um componente. Então deixa eu quebrar o nosso componente, só para mostrar para vocês. Só um minutinho, a gente quebra o componente, beleza? Então daqui deixa eu só separar, tranquilo. Seleciona tudo, a gente vem aqui e a gente vai em Flatten Selection. Ué, deveria estar funcionando nesse aqui também, não sei porque que não está deixando. Interessante. Deveria estar deixando funcionar dessa maneira também. Mas enfim, deu Flatten Selection, tranquilo? Aí depois a gente vem nesse aqui também, seleciona tudo. A gente vai dar, aqui ó, eu tô fazendo aqui o shortcut, né, que seria aqui a forma mais rápida de fazer, e Flatten Selection, beleza? E aqui, agora a gente vai fazer o nosso último detalhe, que seria clicar em objeto e Outline Stroke, tranquilo? Então a gente vai agora clicar Outline Stroke, Outline Stroke e Outline Stroke. Como vocês podem ver, né, agora está aqui um nome escrito Vetor Stroke. Ou seja, ele transformou esse ícone, ele antes eram só todos SVGs, né, tipo, eram elementos separados, e agora eles todos são um único elemento, tá bom? E aí, a partir daqui, a gente pode fazer o que eu acabei de fazer agora, é criar um componente com esse Icon Wrapper. Então, esse aqui é um tamanho 16 pixels, esse aqui é um tamanho de 24 e um tamanho de 32, beleza? Então vocês podem fazer isso, eu vou deixar para vocês também esse playground aqui para vocês utilizarem, para vocês poderem brincar e fazer, né, vocês mesmos esse teste. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui nessa parte onde a gente tem vários ícones, uns que são os ícones, né, sem eu ter corrigido nada, e os ícones que a gente vai corrigir. Então vamos lá, eu já fiz esse aqui, eu já corrigi com esse ícone aqui, e agora a gente vai fazer nos outros. Então, o mesmo processo, eu já tinha deixado todos eles como flatten, e agora a gente só vai transformar eles aqui, vamos lá, em stroke, tranquilo? Vamos lá, transformando todos eles em stroke, tranquilo. Então a gente vai fazendo um de cada vez aqui, rapidinho, stroke, stroke, já tem um aqui em cima. E a gente vai transformar eles em stroke. Beleza, vocês podem ver que o nome muda, né? Vai de vetor, ele fica vetor stroke, tranquilo? E agora a gente vai lá no nosso projeto. Vamos voltar lá em cima. E agora a gente vai substituir, né, esse nosso ícone anteriormente. Na verdade já está aqui, né? Ele já está aqui dentro e já está como vetor, tranquilo? Bom, e agora como é que a gente faz isso, né? Vamos lá. A gente vai selecionar aqui dentro do nosso componente, que é o Icon Wrapper. A gente seleciona o nosso ícone de sol. E a gente vai clicar aqui, e eu acho que eu já fiz já, deixa eu destruir, porque eu já tinha feito anteriormente. Então vamos lá, a gente clica aqui no sol, a gente vai clicar aqui nesse íconezinho aqui, onde está Create Instance Swap, a gente vai clicar ícone, e para quem não viu o vídeo onde eu falo de propriedades no Figma, é muito parecido com algumas propriedades que eu expliquei lá, assista o vídeo que vai ajudar muito vocês, ou na de slot também, que eu também falo sobre slot, e instance swap também é algo que você aprende nesses vídeos, e esses vídeos são bem importantes. Então vamos lá, a gente cria a propriedade, tranquilo? E como vocês viram, né, na minha propriedade, eu selecionei todos os outros ícones,
como vocês vão ver, né, o nome deles também tá aqui, tá como fix, né? Ou seja, é aqueles ícones que eu acabei de criar, tá vendo? Basketball fix, sandals fix, quer dizer que eu já corrigi eles, né? Eu já deixei eles preparados para vocês utilizarem. Então, deixa eu colocar aqui agora os nossos 3 tamanhos, né? Para vocês verem o que acontece. Tranquilo? Então, agora eu vou simplesmente trocar esses ícones pelos ícones que eu tenho lá naquela minha outra biblioteca de ícones. Então, quando a gente troca aqui para o nosso basquetebol, eu não sei porquê. Eu esqueci de selecionar esse aqui. Ícone também e ícone. Então, todos eles agora têm a instance swap de ícone, ou seja, todos os tamanhos vão poder trocar. Então, aqui eu troco pelo chinelo e aqui eu vou trocar pelo rapaz aqui surfando. E como vocês vão ver, né, vocês vão ver que não tem mais, né, o stroke. Porém, para a gente confirmar que está com o stroke correto, é só vir aqui, o rapaz surfando, aqui tem as nossas sandálias e aqui tem nosso basquetebol. Opa, deixa eu ver se estou pegando o correto. Aqui e aqui. Agora a gente vai trazer aqui para o nosso projeto. Eu vou colocar o basquetebol, vou colocar a sandália e vou colocar aqui o rapaz surfando. Tranquilo? Então vamos lá. Rapaz surfando, ele está em 32. Então vou colocar aqui 32. 32. Eu vou colocar aqui, ela está em 24. E aqui a gente está em 16. Então vamos lá, 16. Tranquilo. Então agora eu vou colocar um do lado do outro e vocês vão ver que os ícones, né, e os strokes, eles estão com as mesmas espessuras. Então, e esse aqui vocês não vão conseguir ver porque a gente transformou em um vetor, né? Mas dá para ver claramente que ele também é 1. E aqui, nossa sandália, ela também está 1,5 e vocês podem ver que a espessura dela está também muito parecida, ou seja, quer dizer que deu certo. E aqui está 2 e como vocês podem ver aqui está realmente praticamente o mesmo. Se eu colocar um em cima do outro, vocês vão ver que vai sumir completamente. Quer dizer que o stroke está correto. Então, essa seria a maneira, né, que vocês conseguiriam fazer com que todos os ícones de vocês, de uma só vez, fiquem no tamanho correto que vocês querem e com os strokes corretos, né, com tamanho, com as espessuras e que tem um peso parecido, sem ter que vocês copiem de cada um deles. Porém, como é Design System, a gente tem sempre uma decisão a fazer, né? Porque desse jeito vocês viram, né, que a gente tem que transformar todos os ícones em vetores e, na outra forma, a gente teria que duplicar todos os ícones para todos os tamanhos que a gente gostaria de utilizar. Então, vai de vocês, né, utilizar o que vocês acham, a metodologia que é melhor para vocês. Beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo já tá meio longo, mas eu espero que tenha ajudado vocês a fazer aí, né, ícones, né, de tamanhos diferentes, né? Essas duas opções são opções incríveis, mas façam aí esses ícones da forma correta, tá? Não faz esses ícones aí todo esquisitão não, tá? Porque senão vai ficar horrível na interface de vocês. Tranquilo? Então vejo vocês numa próxima. Um beijo, boa noite, boa tarde, bom dia, qualquer que seja o dia para vocês e até uma próxima. Até!